Salve, salve nação alvirrubro! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito. Confira a análise feita sobre o possível aumento de salário para Pedro Henrique. Hoje no programa Os Donos da Bola. De acordo com Meneghetti, Pedro Henrique está jogando demais. E você, torcedor colorado, o que acha? Segue o vídeo. Esse assunto também pode virar polêmica na mesa do presidente Barcelos. Questão Pedro Henrique, diga lá, tá? Meneghetti, porque o Pedro Henrique ele mudou de empresário, né? A gente trouxe essa informação ao longo da semana. Agora quem agencia o jogador é o Michael Portela. E o Michael Portela já teve uma reunião com dirigentes do Internacional para se apresentar, dar início, abrir conversas sobre a situação do Pedro Henrique, que tem contrato até o final do ano que vem, com cláusulas de renovação até o final de 2024. Entretanto, a ideia deste empresário é ampliar e desenhar um novo contrato para Pedro Henrique, com um aumento significativo, com todos os benefícios que um novo contrato pode gerar. E essas conversas com a direção do Internacional, elas devem acontecer a partir do final deste mês de outubro, Meneghetti. Olha só, o Pedro Henrique me parece, eu estou avaliando de forma superficial, fez um movimento acertado. Ele estava numa negociação com um empresário, com o Fernando Matos, as coisas não evoluíram como ele estava imaginando. Acho que ele ficou excessivamente exposto, porque foi justamente nesta mudança de empresário, ele não chegou a assinar o contrato, estava negociando, em que surgiram muitas propostas, e eu não estou aqui de forma alguma sugerindo que as propostas foram inventadas, não é este o caso, tenho convicção disso, mas sabe quando tu começa a colocar o teu produto excessivamente no mercado, surge isso e poderia gerar para ele um desgaste com a torcida do Inter, justamente o PH, que tem uma relação de aderência com os colorados grandes. Bom, ele trocou, trouxe o Michael Portela, que é empresário do Breno, do René, do Jeromel, do goleiro Daniel do Internacional, que já visitou o William Thomas, executivo do clube, na verdade para se apresentar. Olha, eu estou representando também o Pedro Henrique, e uma nova reunião acontecerá em novembro, quando o Michael Portela retornar da Ásia. Eu conversei com o Portela nas últimas horas e senti, Baldasso, que o Inter vai ter que sentar à mesa para negociar. Forte. Vai ter que abrir a mão. Vai ter que abrir a mão. Tem algumas coisas no futebol, dentro da lei de mercado do futebol que nós conhecemos, que tu não pode brigar. O Pedro Henrique é um jogador que veio para o Internacional com determinado salário, era um jogador que tinha um currículo no exterior, em clubes médios e pequenos, e volta para o Brasil querendo aparecer dentro do seu país onde ninguém o conhecia. Pois bem, acerta o contrato com o Inter ganhando tanto. O que ele faz neste primeiro ano deste contrato? Ele simplesmente arrebenta e se torna um jogador que o Brasil inteiro está de olho, jogando muita bola. É óbvio que agora no final do ano tem que se sentar com ele e aumentar o seu salário. Ele ganha 300. O Flamengo ofereceu 650. Beleza, vamos sentar. Como tu já está aqui, nós abrimos as portas para ti. Os 650 eu não consigo chegar, mas 500 eu te pago. Beleza, essa é a lei do mercado. É a lei da negociação do mercado. Eu não tenho medo nenhum que o Inter possa perder o Pedro Henrique. Assim como eu tenho convicção de que para não ter problema, o Inter vai ter que abrir a mão. E eu acho justo. Ribeiro. Pois é, justiça é uma coisa também muito relativa disso aí, né? Alguém poderá dizer o seguinte, espera aí um pouquinho, ele veio, tem um contrato a cumprir, né? E aí que ele quer, no meio do contrato, modificar as cláusulas que estão nele. É justo isso? Mas isso é para uma relação normal, profissional, não no futebol, né? Aí Sabe disso? O que isso é, então, Baldasso? É do jogo. Essa é a realidade. Então, vou dizer a vocês, existe a vida real e existe aquilo que é o mundo perfeito. No mundo perfeito, o seu Pedro Henrique tem que cumprir o seu contrato. Ele veio aqui, assinou Eu não um acho contrato. isso, eu não concordo contigo, mas eu tenho uma visão diferente da do Baldasso também. Então, aí vem algo que talvez surja, uma adjetivação que também faz parte da vida real. Meritocracia. A meritocracia fez do alemão ter o terceiro reajuste. Claro. E a meritocracia talvez imponha ao Pedro Henrique uma valorização. Não é o mundo perfeito, não é nem justiça ou injustiça. Isso depende do ponto de vista. Agora, se houver meritocracia, bom, então que se use, aí que está, o empresário usa a valorização e o fato de outros clubes quererem o Pedro Henrique para beneficiar o seu protegido. Fato específico em cima da situação do Pedro Henrique. Eu não tenho nenhuma dúvida que ele merece uma valorização profissional. Merece um aumento, talvez... O que houve? Não, nada. Ele está dizendo para mim... Não, eu vou falar então. Abra aqui, Iscla. Gente, só um negócio aqui, deu a câmera aberta.
Eu quero só dizer para todos vocês, Eu não nossos falei colegas. nada. Não, para todos Usa vocês. eu. É muito chato quando alguém está falando e os outros ficam fazendo sinal, ficam falando no paralelo. Não, é que sabe o que é ele ruim fez? isso. Eu é sei, ruim. é que sabe o que Não ele é fez? legal, gente. Ele não é chegou, legal. ele fez assim pra mim, disse assim, e olhou pra mim e disse assim, eu sou muito bom. Tá? Não é legal, Beleza. Roberto, não é legal. Bom, então, posso seguir aqui? Não, mas ele, eu não fiz nada, Eu sei, professor. eu sei. Posso seguir? Bota ele no cantinho, Caso leva específico, pro vamos lá sonho. de novo. Depois tu rebobina a fita aí, tá, Chiclé, e bota no ponto certinho, tá? Caso específico do Pedro Henrique, não tem nenhuma dúvida que ele merece um aumento, uma valorização, ele merece. Desde que não seja imposto. O empresário do Pedro Henrique pode chegar assim, olha, ele quer ganhar tanto. Não, alto lá. Ele tem um contrato para cumprir, mas ele merece. E o Pedro Henrique não pode estar na faixa salarial que a gente tem conhecimento. Eu sei que você vai dizer aí, puxa, mas é 300 mil, Menegas. É muito dinheiro. Mas nós temos que adequar isso para o futebol. Ele merece ganhar muito mais. Ele tem que estar no patamar dos grandes salários do clube. Este é um ponto. E o Inter tem que perceber isso. Agora, conceitualmente sobre futebol, e isso me incomoda. E isso também é motivo da quebradeira dos clubes, da dificuldade financeira. Quando o clube contrata um jogador, oferece 100 e o jogador estoura, o clube tem que chegar lá e dizer, cara, tu vai para 250 agora. Quando o clube contrata o jogador por 300 e o jogador afunda, o ideal seria o contrário. Olha aqui, ó, tá vendo aí o timezinho tal tá te oferecendo tanto, então a régua agora é essa, tá? E tu tá jogando uma bolinha desse tamanho, tá sempre no departamento médico, tu é chinelinho, tu não joga nada, então nós vamos reduzir o contrato que nós temos por mais 5 anos. Aí não acontece. Ou seja, a legislação, ela é paternalista e protege os jogadores. Mas para deixar claro, para que não se confundam os fatos, o Pedro Henrique merece e tem que ser valorizado. Mas é a mesma coisa. JB, eu queria a mesma te ouvir. coisa. JB, eu queria não te ouvir ainda, JB. Não, eu quero falar sobre o assunto, mas é que eu ouvi atentamente o que o Ribeiro disse, que não foi tão brilhante assim, mas eu pergunto, ele falou em merecimento. Quantas vezes o teu salário é maior do que o meu aqui na Bandeirantes? Tu fez por merecer isso? Sim, porque eu sou teu chefe. Que perigo. Se eu não tivesse a responsabilidade que eu perigo. tenho, que é Que perigo administrar... o rumo dessa prova. Vamos trocar o rumo dessa próxima. Não, é boa. Eu Não tenho que, é boa, eu não é tenho que boa. administrar o teu talento. São diferentes, Não, eu tenho que administrar o teu talento, a tua competência, né? Só que eu tenho que administrar os teus chiliques, entendeu? São alguns. E não são poucos. Não. Então isso custa muito para minha saúde mental. E o teu salário, César Cidade? Vamos por teu salário agora. Tá tudo certo, sabe? Boa, César, obrigado, tá? Obrigado. Em nome da casa, eu agradeço. Em nome da casa. Tá tudo bem, eu tenho uma questão que ela é importante no que tange as discussões dos contratos dos jogadores de futebol. Vocês já pararam para pensar que o prazo dos contratos de jogadores de futebol, eles só servem para os ruins? Sim. Nenhum prazo. Então tu diz assim, tá tudo certo agora, Baldasso, assinamos com o Edenilson por 4 anos. Não é 4 anos, é 1 ano. Quando ele tiver Se ele for bem, É 1 ano. é um ano. É 1 ano e meio. Porque Boa senão certo. ele diz assim pra ti, tu não vai me dar aumento? Então Eu não quero mais. mas tu tem eu tô contrato sem também. adrenalina. Tô sem adrenalina, Tô sem que nem o Scott. adrenalina. Ele só serve pros ruins. Mas tem uma Tu já outra viu coisa. algum jogador Deixa eu bom? terminar, Ribeiro, por Tu favor, já viu Ribeiro. algum jogador bom terminar o contrato? Terminou o contrato. Vambora. Acabou. Vambora. Terminou o O contrato. ruim, sim. O ruim, toda hora, o JB que gosta dos números diz, dentro de 4 meses termina o contrato do Paulo Miranda. Saiba quanto o Grêmio vai economizar. O do Kahneman que está encerrando o contrato é uma revolução para aumentar o contrato. Cara, é uma loucura. É isso aí. Só serve prazo de contrato para jogador ruim. Quer falar, Ribeiro? Eu quero falar, porque o nobre comandante, né, ele me deixou em dúvida. Eu não sei se tu acha que tá justo o Pedro Henrique receber o aumento Puxa ou não. vida, mas mais claro que eu fui, eu falei 2 vezes. Não. Não, então eu vou dizer de novo. O Pedro Henrique tem que receber o aumento. Mas eu acho que não pode ser imposto. Não pode Então- chegar lá o empresário e dizer, olha, quer renovar por Tá, tanto. não. É tanto, bonitão. Nós temos um contrato. E eu acho, desconfio que o Pedro Henrique vai aceitar. Tem um contrato, vamos negociar uma valorização, porque ele está jogando bola demais. Mas aí, desculpa, nobre comandante, o senhor está em cima do muro. Porque... Não tô, não. É a minha leitura. Não, mas eu tô evidente, dizendo, sim, eu não tô. estamos discordando. Né? Porque ao citar, aliás, de forma brilhante, a realidade, que foi endossada pelo César Cidade Dias, tu simplesmente lava as mãos. Porque isso que tu quer não existe.
Não, mas- isso mas- isso aí mas que tu não, queres é o mas, mundo Ribeiro, perfeito. eu também não quero que as pessoas não sejam assaltadas e mortas nas sinaleiras, Ribeiro. Mas quando alguém for morto e assaltado, eu vou ficar bravo, vou criticar a segurança, faz Aí parte, você Ribeiro. está tomando Eu acho que os posição. contratos são paternalistas Então- e protegem os jogadores. então O Guinha Azul mantenha chegou um isso, dia pro presidente Giovanni Luiz. mantenha isso. Sabe que o Guinha Azul se apaixonou tanto por Porto Alegre que chegou um eu sei, dia pro Giovanni Luiz e disse assim: presidente, eu quero ir embora de Porto Alegre. E o presidente abriu a porta, pode sair. Eu acho errado, mas eu já até conversei com o presidente Luiz sobre isso. Que ele não tem o que fazer, Meneghete. Porque o jogador, como disse o César, não vou jogar mais, pronto. Vai jogar mal. Isso, Então, e aí é que está. E tá errado. Não estou errado, eu estou certo na minha opinião. Sabe por quê? Porque eu acho o seguinte, se a tua opinião, e eu sublinho ela, tá? É de que o futebol é paternalista e isso não pode acontecer, é pro bem e pro mal. Aí não, aí tu tá sendo conivente com esse lado que o César Não, mas a sublinhou. meritocracia eu não posso considerar. O Pedro Henrique, na minha Sabe opinião, é o que melhor que- jogador do Inter. sabe que é que- Se esse cara não merecer aumento, eu não sei quem merece. Então assim, ó, vou te falar uma coisa que vocês não tocaram, que é o que mede isso aí. Sabe o que mede isso aí? Que mede tudo isso aí? Chama-se fator externo, pressão externa. Tá? Eu não concordo esse, contigo, tá? Porque esse jogador aí, Pedro Henrique, tá? Ele só vai realmente ter aquilo que ele quer, por isso que nós estamos fazendo aqui. Tá bem, mas porque ele Pela tá jogando pressão bem. da torcida. E nós só estamos fazendo o que é ele está o fator externo fazendo. Nós aí, só entendeu? estamos fazendo o que estamos fazendo aqui porque ele está sendo competente dentro do campo, né, Se Ribeiro? ele tivesse num caminho, vamos pegar um outro exemplo de um jogador que veio parecido com ele, um lateral esquerdo chamado Natanael. Não 350 lembro de mil por termos mês. falado aqui pedindo Tá aumento jogando pra ele. bola, Mas filho. também tu não pediste que fosse rompido o contrato, né? Pedindo? Não, Peraí, Não, Ribeiro. não adianta. Que isso, Não Ribeiro? adianta. Que Não isso, adianta. Ribeiro? Pediu, Mas que pediu. barbaridade. Eu queria Ribeiro, informar. desta vez, só para deixar claro, desta vez tu não foste brilhante. Deixa eu só dizer uma coisinha, só uma coisinha. posso ser sempre. Por tudo isso que nós estamos dizendo aqui, é importante que você em casa saiba disso, por essa relação, por esse mundo paralelo que é o futebol nas relações trabalhistas. Você que está aí, você pode gostar do jogador do teu time, você pode gostar muito de um jogador, pode ter preferência por alguns jogadores. Se eles ganharem títulos, você pode até os ter como ídolos, não tem problema. Mas proteja o teu clube, não proteja jogador. Protege o teu clube, porque em qualquer relação comercial, profissional e trabalhista de jogador de futebol com o clube, quem se ferra é sempre o clube. Protege o teu clube mais do que qualquer jogador. Fala, JB. Tudo bem, tudo bem. Mas assim, ó, eu só queria colocar, tentando olhar um pouco mais pro lado do atleta também, tá? Pro lado do jogador. Eu acho que também não pode, a gente não pode ser duro, porque vamos lá, o alemão ganha 35, eu sei que todo mundo defendeu que tivesse, ele chegou aqui por 35. Aí o alemão, recentemente a Leila Pereira elogiou ele numa reunião da CBF para o presidente Alessandro Barcelos. Já pensou se o alemão ganha 35 mil e ele tinha contrato até 2024 e ele ganha 23, podendo renovar até 24 e ele ganha aquele valor e o Palmeiras chega e oferece $500 mil e o Inter diz assim, te ferra, fica com teu contrato, vai jogar e fica com 35 eu não vou tem te dar como. aumento. Então é por isso que tem que ter um bom senso. Eu sei Mas que eu todo não- mundo tem. Tá, mas eu Mas quero- aí, pô, imagina, porque eu e tu, a gente tem contrato com a Band, mas a gente pode facilmente Mas que não é chegar. o mesmo contrato, né? Deixa eu terminar. Tem vínculo. Eu te ouvi. Tá, mas o JB, o alemão, Fazer o que tu faz comigo. os 6 jogos que o alemão está sem fazer gol, diminuiu agora um pouquinho o salário dele ou não? Tá, Baldacinho, deixa eu É que chegar só na... quando fez gol aumentou, quando não faz, não diminui. É isso, esse é o problema. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, o que é o fator externo que eu quero dizer a vocês, que não é só isso que está dizendo, embora eu te respeite muito, CCD, e muito mesmo. É assim, ó, é uma hipótese, tá? O empresário do Luan, querido vai, Luan, tá? Reizinho. Ele chega aqui, o Luan livre do mercado, tá? Ele vai no Grêmio e Internacional. Ó, o Luan aceita vir jogar por 750 pau por mês, tá? Aí o empresário, muito hábil, ele vai no Inter e vai no Grêmio. Sabe por que o Grêmio vai contratar? Por medo que ele dê certo no Internacional. Pressão externa. Isso chama-se fator externo, que independe se ele tá mal ou bem. É isso que eu quero que tu entenda, CCD. É, que nós não estamos falando disso. Espero que tenham gostado da notícia. Comente que cidade está falando. E já que ficou até aqui, acesse o link na descrição, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo.